Mas a leitura sempre foi muito presente na tua vida, né? O teu pai, Juca Vicari, escreveu durante muitos anos para o Tribuna da Serra, que é o jornal lá de Guaporé. Ainda existe, né? Sim. E a tua mãe, a Helena Balbinotti, né? Originalmente Balbinotti, tem uma história muito curiosa aí que ela se correspondia com um dos maiores poetas do Brasil, né? Que é o Carlos Drummond de Andrade. Como que é isso, Badier? Exatamente. O que você conta dessa história de correspondência? Essa história deu até um filme, né? O Último Poema, que depois a gente pode falar. É assim, a mãe era estudante lá, o coleginho gostava de poesias e tal, e uma professora fez um comentário sobre os poetas, não sei o quê, e meio que não deu muita importância para o Drummond. E tinha uma revista, uma outra professora, não sei, que tinha o endereço, eu acho, da editora do Drummond. E a minha mãe resolveu escrever. Tipo assim, vamos dizer, a professora não disse que o senhor não é tão bom, mas eu acho o senhor muito bom. Vamos dizer, né? Que fosse assim, né? E mandou. E o cara respondeu. Olha só. A mãe é estudante, ainda é solteira. E o cara respondeu. Mandou um cartãozinho lá. Putz, né? Drummond? Mandou, né? Aí foi, de tempos em tempos, cartão de Natal, de Páscoa, alguma coisa, e foi indo, né? E daí a mãe casou com o pai, daí deu uma coincidência incrível, eu nasci no dia 31 de outubro, que é o aniversário do Drummond também. Nossa. Meu nome podia ser Carlos, né? Carlos Drummond, não é tão legal, mas pelo menos não é Badier. Carlos Badier, né? Carlos Vicari. É Carlos Badier. E daí essa história foi indo. Mas é muita coincidência aí, né? Muito. Pois é. Isso, Já anotamos duas. Trabalhar do lado da rua Guaporé, nascer no mesmo dia, fazer aniversário no mesmo dia do que o Drummond de Andrade, que era com o qual a mãe dele se correspondia. Né? Exatamente. Incrível isso. E daí as correspondências foram prosseguindo 25 anos, né? Sim. E teve um repórter do Jornal Pioneiro de Caxias que descobriu isso também, daí entrevistou a mãe, não sei o quê, e saiu no Pioneiro, acho que alguma coisinha na Zero Hora, e o outro repórter leu isso na revista Piauí e foi lá entrevistar a mãe também para contar essa história. E da revista Piauí, a Mirella, que trabalha no cinema em Porto Alegre, resolveu, vamos fazer um filme, uma espécie de documentário disso aí, que virou O Último Poema, filme de 2015, lançado. 2015, né? Recente. É recente, sim. A mãe velhinha, já assim, e daí saiu o documentário. E onde tal, que está disponível, Badier, pra gente assistir? Olha, na época foi em cinema só em Porto Alegre, né? E depois a mãe tinha uns 10, 12 DVDs lá, Mas tu tem eu tenho um DVD. Opa, então... Sim, posso emprestar, sim. Não, ótimo. Eu só não sei se existe aparelho DVD hoje em dia ainda. Eu falei assim, eu quero emprestar, mas eu fiquei pensando como que eu vou fazer. Se precipitou. Eu me adiantei. Mas o jeito se dá, né? Pô, lembra na época que tinha... que teve a transição do DVD e tudo que é lugar tinha os lugares que passavam o DVD para digital, né? Quer dizer, digital, enfim, para te poder ter no computador, né? O VHS pro DVD e depois o DVD pro... né? Olha só. Tu vê, vivemos uma revolução também exatamente. Nessa nossa geração aí, nessa... a gente pegou muita coisa. Né? Muita coisa, né? Foi bem... Pela velocidade aí da tecnologia, a gente pegou muita coisa. Né? Bastante coisa. E daí... saiu o filme, era isso, acho que a gente estava falando, né? Dessa história, exatamente. Pô, imagina que privilégio para tua mãe poder participar de um documentário desses. Não, feliz, muito feliz. Sim, foi uma coisa assim, acho que desde a primeira entrevista da descoberta, que saiu além Guaporé, porque em Guaporé é cidade pequena, todo mundo se conhece e tal, a mãe ia, tipo, em alguma data em homenagem ao Drummond no rádio, declamar poesia, não sei o quê. Então, para o universo guaporense, era uma coisa normal. Né? Quando extrapolou, que eu acho que a coisa começou a andar, foi o Jornal Pioneiro, Zero Hora, a revista Piauí, filme. Né? Então,
Que história legal. Foi uma Não, história muito. muito Que- legal, né? Assim, bem... E a mãe tem tudo do Drummond, né? Bom, imagina, né? Né? Todos os livros, like, prateleira, nossa, tem tudo. É quase um museu do Drummond. As cartas guardadas na pasta, nossa, tem tudo, quase um museu. Não, tem. Aham. E aí teu pai devia reclamar assim, pô, né, não tem nem foto de casamento, aqui, só foto do Drummond. Pô, eu aqui. Não tem Cala a foto das boca, Ju. crianças, não tem foto das crianças, nada, só Drummond por aí. Mas, Badiar, você Cara, viveu legal. num lar muito literário, né? Como é que foi isso? Foi natural para você se dedicar à leitura ou havia até uma certa cobrança? Badiar, você tem que ler, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. Como é que foi isso na infância? Eu acho que em algum momento a mãe forçou um pouco e não foi bom, sabe? Mas depois surgiu. Eu tinha duas coisas quando eu era bem pequeno, assim, antes da pré-adolescência, que eu tinha isso na minha cabeça muito forte e eu vou contar agora. Uma, eu gostava de jogar bola no campinho, e eu pensava assim, que bom que eu sou menino, que eu sou piá, que pode jogar bola, que eu adoro. E eu não sou menina, porque se eu fosse menina, eu não ia jogar. Né? Então, putz, que bom que eu sou piá. E a outra coisa, eu pensava, ler é coisa de mulher, porque a mãe lia. Então, na minha visão de pequenininho, a mãe com o livro. O pai não. O pai jamais participava por exemplo, ele era um dos organizadores do campeonato de futsal, futebol de salão, na época se chamava, de Guaporé. Todo ano tinha. O pai era um dos caras que organizava, fazia a tabela, não sei o quê. E eu acompanhava, dirigente, Era um dirigente. da FIFA de Guaporé. E eu acompanhava o pai. Era reuniãozinha, eu assistindo o jogo, o pai marcava lá que fazia o gol, não sei o quê, e eu ali. Sim. Então, isso é o homem, né? Futebol, não sei o quê. Aquela coisa de ler, mas isso pequenininho, assim, Sim, sabe? sim. Era coisa de mulher. E de alguma forma era assim que a coisa era transmitida lá atrás. E era né? transmitida. Aí, acho que deve ter tido algum momento que a mãe queria insistir com o livro, mas aí foi o natural. Então, respondendo assim, foi meio que o natural. E o primeiro livro que eu li do início, eu tentei Os Três Mosqueteiros, não consegui avançar. Aqueles que tinha que ler de escola, de ficha de leitura, lá a gente sempre dava um jeito de, né? Guarani, Essa Serrista. porcaria aí. Né? Não sei se até hoje tem, mas isso é a anti-leitura, eu acho. Acho que até expandiu um pouco, mas ainda tem muito essa coisa de que, a gurizada nova ali tendo que ler Tem esses que ler clássicos isso, e tem tudo que mais. ler isso. Não é a horrível, época pra ler, né? Não. E daí, a Abril Cultural lançou uma coleção, grandes romances, grandes não sei o quê, e o primeiro era O Dia do Chacal. Daí eu já gostei do nome, Pô. Frederico Forsyth, O Dia do Chacal. E aí, eu acho que eu comprei com o meu dinheiro. E resolvi, meio que acho que devia ter 15, 16 anos. Certo? Se eu lembrar das casas, eu estou lembrando. Eu acho que é mais ou menos por aí que teve mudança de casa nessa época. E eu meio que não falei para ninguém, comecei a ler meio traumatizado com Os Três Mosqueteiros, que eu não conseguia avançar. Então, meio sozinho, né? E daí, gostei. Aham. E daí li. Eu rompi essa barreira. Aham. E daí os outros, daí eu acho que entrou Luiz Fernando Veríssimo, que daí ele escrevia as crônicas dele, em livro e tal. Daí eu acho que ali que a coisa começou a andar. Eu acho muito legal isso de quando tem o chacal no nome, né? E daí isso de alguma Aham, forma, aham. né? É, coisa forte. Na minha época era o Escaravelho do Diabo, né? Daquela coleção Vagalume, assim. Aham. Pô, Escaravelho do Diabo, vamos ver isso aí, né? Mas esses nomes chamam a atenção, Aham. né? Um dos livros que eu li, hoje não sei se eu lesse novamente se eu ia gostar tanto, foi um livro que o Badiar me emprestou que se chama O Selvagem da Motocicleta. Lembra? E assim, pelo nome você imagina uma história completamente diferente. E eu acho o livro, mas eu gostei do livro pela maneira, é uma mulher que escreve. Mas ela escreve de uma maneira muito objetiva, assim, sem ficar descrevendo cenários, páginas de cenário, não sei o que. Mal os personagens você sabe como são. Sim. Mas a história é boa. Mas o que me chamou a atenção era o nome. Né? Porque era um filme, né? Porque esse livro virou filme. Eu sempre quis assistir o filme, mas eu era muito pequeno. Sim. Nunca consegui assistir, passava tarde, que é o Selvagem da Motocicleta. E um dia o Badiar me aparece com o livro, que é um livrinho pequeno, fino, Sim, mas é uma delícia de ler.
E aí depois até eu consegui achar o filme, assistir e tal, mas aí você já se decepciona, né? O filme nunca é tão bom quanto o livro, Nunca, né? nunca. Porque é a visão do diretor, não é a visão que você construiu sobre o livro, né? Sim, Se tu pega o livro e depois o filme, é muito comum de se decepcionar. O inverso não, né? O inverso, tu vê o filme, depois tu vai pro livro, o livro tende a expandir, né? Ele te traz coisas novas e tal, ele vai ter uma... O livro é sempre mais rico, né? sempre tem muitos detalhes. Tem sempre mais detalhe para você pensar, explorar, se emocionar com aquilo. Não, o livro é uma coisa maravilhosa, né? É muito bom.